como sempre, a colaboração e a presença física do pastor Filipe Du. Pastor, bom dia. Olá, irmão Sebastião, bom dia também para os nossos estimados ouvintes. E como sempre, você já sabe, né? Aqui você pergunta e a Bíblia responde. É isso mesmo. E para continuarmos então nesta programação, onde você pergunta e a Bíblia responde, o estimado amigo e ouvinte vai poder ligar-nos a partir do 923 50 91 24. Repito, 923 50 91 24. Mas antes, o pastor Dumbi vai orar a Deus para ajudar esse programa aqui e para que as tuas respostas sejam para a edificação da tua vida e não para um conhecimento científico. Eterno Deus que estás nos céus, obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Senhor, por favor, permita com que a tua voz unicamente seja soada ao coração dos nossos estimados ouvintes e que todas as questões possam ser dissipadas, tudo para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Pois bem, está aberta então a sessão. Espero que você seja a primeira pessoa a sacudir a tua dúvida. Passo aqui a expressão. Ligue e coloque a sua questão. Como temos de dizer, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia também terá coragem de responder as suas questões. Quem será o primeiro ouvinte a colocar a sua questão? O 923 50 91 24. Já temos um ouvinte em linha. Com quem temos o prazer de falar, de onde nos fala? Alô? Alô, bom dia. De onde nos fala e com quem falamos? Faz favor. Branca Bondo. Faz favor, pode colocar a sua questão. Seja bem-vindo. Bom dia, irmã Branca Bondo. Ela, na verdade, já tem sido frequente. Sim. Nos acompanha frequentemente. É da casa, então. É da casa, ela, certo. Deus abençoe, irmã Branca. Certo. Ok, então o pastor já vai responder daqui a pouco. Obrigado pela sua participação. O pastor tem aí uma questão? Sim, faz favor. Irmã Branca, vai ainda deixar uma questão ainda? É possível sim, irmã Branca. Quando isso acontecer, pode fazer conferência e nós aqui vamos ter o prazer de ouvir. Então fique aí do outro lado e nós aqui vamos continuar e o pastor Dumbi daqui a pouco já responde a sua questão. Muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe o seu dia. Está colocada essa questão. O pastor Dumbi daqui a pouco já vai responder.
mas continuamos a comunicar consigo. Nosso telefone, como sempre, não deixa de tocar. Alô, bom dia. Com quem tenho o prazer de falar? De onde nos fala? Fala de Gamete. Com quem falamos? Irmão Ferraz. Seja bem-vindo. Sim, senhor. Uhum. Romanos 2. 2, verso 13. Gálatas 2, verso 16. Uhum. Uhum. Verso 13. Lucas 2, 31 até 32. Uhum. Sim, sim. Obrigado, irmão Ferreira. Ferraz, não é? Irmão Ferraz, muito obrigado, desculpa. Então, daqui a pouco já o pastor vai responder. Você pode continuar aí do outro lado e o pastor vai responder às suas questões e vai também dar uma pincelada dessa questão anterior. Muito obrigado, então. Deus abençoe o seu dia. Esse é o dia a dia do programa A Bíblia Responde. Os ouvintes colocam as questões e o pastor Dumbi responde. O telefone toca. Quem é que está do outro lado? Bom dia. Fortunato Carias, seja bem-vindo. Sim, senhor. Então, qual é a questão que quer colocar? Apocalipse 3. Uhum. Primeira de Reis quanto, Fortunato? Verso 14, exato. Sim, senhora. Para ler se tem mais uma outra questão, Fortunato. Prontos. Um bom dia abençoado e continua aí do outro lado e o pastor daqui a pouco já vai responder às suas questões. Pastor Dúbio, vamos dar um espaço para responder essas primeiras questões ou nem por isso? Se não houver mais um ouvinte a ligar, podemos responder. Tem ali já na linha, em linha. Já alguém liga. Bom dia. Bom dia, meu amigo. De onde nos fala e quem nos fala? Irmão Manuel Quilembequeta. Sim, qual é a questão que quer colocar? Rebatismo. Essa questão está sempre a voltar. No... Sim, tenha bondade. Em que capítulo, mano? Tá, aqui a Bíblia responde. Também a Bíblia que tem de perguntar.
Está escrito em que capítulo? Sim, Uhum. mas O pastor vai exato, eu vou ajudar. ajudar Efésios 4, 5. Agora pode continuar. Sim. Mas que tipo de esclarecimento você queria? Se existe ou não existe, à luz da Bíblia? Já sabe que não existe. Uhum. Exato. E o que o irmão queria exatamente? O que queria saber? Uma vez que a Bíblia não faz referência a isso. Ok. Muito obrigado, meu prezado amigo. Então, continua aí do outro lado. O pastor Dumbi daqui a pouco já responde as suas questões. Continuamos a anunciar de que a Bíblia responde ao seu programa aqui na Rádio Adventos. Você liga a partir de 923 50 91 24. Pastor Dumbi, temos de ganhar tempo para responder a algumas questões. Com certeza. A primeira questão, então, colocada pelo nosso ouvinte. Uhum. A primeira questão tem que ver com a maquilhagem, postiço, perucas e Exato. calças. Uhum. Exato, essa foi colocada pela Branca Bonda. Irmã Branca. Na verdade, nós temos textos que servem de princípio. Estamos a falar na perspectiva bíblica. Temos aí o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9. E temos também, claro, o texto de 1 Pedro 3, verso 3 e 4. Deixa-me aqui ler o texto de 1 Timóteo 2, verso 9. Estou aqui abrindo a minha Bíblia. Se você tiver a sua Bíblia aí, também no formato físico ou até mesmo digital, você pode acompanhar-nos aí na leitura. 1 Timóteo 2, verso 9, aqui na minha versão, ao meio da revista atualizada, segunda edição, vai dizendo o seguinte. Timóteo 2, verso 9. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. E eu continuarei até o verso 10, vai dizendo o seguinte: porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Nós temos aqui um assunto exatamente escrito por Paulo. Paulo foi o autor dessa primeira epístola a Timóteo. E é interessante que ele fala aqui de assunto voltado ao proceder conveniente no culto público. E, de certa forma, o contexto sugere-nos a ideia que Paulo está falando, obviamente, para mulheres. E precisamos aqui nós compreender de que, neste contexto, Paulo, ao apresentar estas recomendações, havia exatamente um motivo, havia uma razão, que exatamente fez com que Paulo apresentasse essa recomendação. Primeiro é que, quando Paulo vai falando da questão que tem que ver com cabeleira frisada, com ouro, pérolas, ou vestuário dispendioso, essas eram, de certa forma, práticas específicas que estavam causando distração lá na igreja do primeiro século, e isto estava sendo negativo, ou vamos usar aquele termo que é usado hoje, o termo escândalo. Estava sendo um escândalo diante do público aí no culto de adoração. E como estava sendo um escândalo no culto público de adoração, então Paulo vai exatamente apresentando esta recomendação.
E tanto é que nós temos Pastor aqui Silva, três elementos podia se primordiais. calhar especificar que tipo de escândalo estava aí a causar no culto da adoração, Exato. para uma melhor percepção dos nossos ouvintes. Ok. Quando fala de cabeleira frisada, o que acontecia? As mulheres trançavam os cabelos com filetes de ouro. Filetes de ouro. E isso chamava atenção ao pessoal que estava no culto, ao invés de focarem-se na adoração à pessoa de Deus. Exato. Então, algumas apareciam com vestuários caros, que chamavam a atenção aos olhos das pessoas. E as pessoas, ao invés de se prenderem na questão que tem que ver com a adoração, olhavam para essas pessoas e isso causava distração tremenda para o pessoal dentro do culto público na igreja. E o que estava exatamente aqui ainda em jogo? Muitas delas, de acordo com o contexto bíblico, usavam ouros e pérolas, aqueles que de fato eram muito dispendiosos, e isso para aquelas pessoas mais baixas, da classe pobre, ou até poderíamos dizer aquela média, era algo como se fosse inveja. E aqui o contexto não exatamente leva-nos a compreender esse texto como sendo parte de uma orientação ou uma prescrição universal, mas sim é exatamente contextual, ou seja, regional. Mas o princípio pode ser aplicado a nível universal. Isso é que nós precisamos entender. E agora, dentro desse princípio, o que é que se leva em consideração? Já que o assunto aqui também envolve a questão da maquilhagem, postiço, enfim. A maquilhagem, dentro da perspectiva bíblica aqui, certo? Dentro aqui da perspectiva bíblica, se levarmos em conta este princípio apresentado por Paulo, não é exatamente correto afirmar de que quem usa a maquilhagem está pecando contra Deus. Não é pecado usar a maquilhagem. E, além do mais, a Bíblia fala de que o nosso Deus é um Deus não só de ordem, conforme Paulo diz lá em 1 Coríntios 14, 32 a 34, mas também um Deus da beleza. Ele gosta de coisas bonitas. Além do mais, se o estimado ouvinte ler, por exemplo, o texto de Cânticos, Cantares de Salomão, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 7, vai perceber exatamente declarações fortes atinentes à beleza da mulher. Então, uma mulher não pode também deixar-se ficar completamente, vou usar aqui um termo mais claro, pejorativo, feia, mas deve exatamente apresentar-se bem. E a maquilhagem é parte da questão de tornar a mulher mais bonita. Então, a Bíblia não retrata da maquilhagem como um pecado. Isto aqui nós precisamos tirar da nossa mente. A questão que tem que ver com o postiço, eu lamento muito, porque são 2 vezes que eu respondi a questão do postiço. Algumas pessoas ficam... é como se fossem atiradas pedras ou como se entornasse para eles um balde de água. Na verdade, de Gênesis a Apocalipse, não temos nenhuma declaração bíblica que fala sobre a questão do postiço. E muitos levam o postiço como se fosse um pecado. O uso do postiço, de facto, não constitui pecado, porque isto tem que ver com questão cultural. Por que eu digo isso? É como quando nós falamos da questão, por exemplo, quando nós falamos da gravata, quando nós falamos também de algumas coisas que acontecem em um país, mas em outro não funciona. Por exemplo, o que eu quero dizer? A questão do postiço pode ser escândalo em uma determinada região, ou em um distrito, em uma igreja, mas não é em outra. Não é exatamente
em um país, mas é escândalo em outro. Não é escândalo em uma localidade, mas é escândalo em outra localidade. Há exatamente regiões que a questão do postiço não é confusão, não é escândalo para É elas. tudo na paz. É tudo na paz. Então, o que nós devemos, acima de tudo, confrontar, ou seja, nós devemos tratar tudo à luz da Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia não fala exatamente sobre a questão do Não fala postiço. se é pecado, não fala se é bom. Exatamente. Além do mais, nós só temos princípio. E qual é o princípio? Se nós, por exemplo, levarmos em consideração o texto de Romanos, Romanos capítulo 8, e eu vou aqui apresentar, até antes de apresentar, eu vou apresentar esse texto no final, vou resumir aqui com a questão que tem que ver com calças, para ser mais, para resumir, sim. para não roubar muito tempo. Há muitos usam Deuteronômio 22, verso 5, para falar de que as mulheres usando calça seja exatamente pecado. Deuteronômio 22, verso 5. Deuteronômio 22, verso 5. Porque lá fala de que a mulher não usará roupa de homem e o homem não usará roupa de mulher. O contexto lá não exatamente tem que ver com questões de calça. Por quê? Porque não havia calça na época quando o autor bíblico escreveu ou estava falando. Não havia calças. E como não havia calças, nós não podemos colocar na boca do autor bíblico aquilo que ele nem pensava. Ele não, Moisés, que foi o autor, não pensava em calça. Quando fala roupa de homem, roupa de mulher, referia-se exatamente a túnicas que, por exemplo, as túnicas que os homens usavam tinham uma cinta neutra. A cinta era neutra. Já da mulher, a túnica tinha uma cinta colorida. Então, havia povos pagãos que adoravam através da homossexualidade os seus deuses pagãos, usando a mulher usando usando a túnica com a cinta neutra, que é do homem, que pertence ao homem, e a mulher usava e o homem usava a túnica da mulher com a cinta colorida. Então, isto eles faziam para adorar através da homossexualidade os seus deuses pagãos. Este é o contexto. Aí tem que ver também com a questão do travesti. E o que nós precisamos levar em conta é que aqui dentro do contexto nada tem que ver com calça. Pastor, nosso tempo avança, temos de ir para outras questões. Exato, vamos aqui apresentar já o fica resumo. aqui a ideia de que a Bíblia não fala sobre o uso desse indumentário. Agora, vamos só resumir dizendo o seguinte. De forma a evitar-se escândalo em alguns locais onde até Só mesmo... temos 6 minutos. Exato, onde é escândalo, então é preciso levar-se em consideração o texto de Romanos capítulo 8, o texto de... Exato, Romanos capítulo 8, o texto de 1 Coríntios capítulo 10, verso 32, o texto de Mateus capítulo 18, onde exatamente fala da questão que tem que ver com escândalo. Se é motivo de escândalo, então que a pessoa não use. Mas se não for motivo de escândalo, claro que pode-se considerar na normalidade. A Bíblia então não fala sobre esse assunto. Não, a Bíblia não diz que é pecado. Exato. Isto muito nós precisamos levar em conta. Isso é o mais importante. Quando a Bíblia não precisamos cautelar. Sim. Agora, há aqui duas questões que o nosso segundo ouvinte coloca. Primeiro, para rebater o texto de Romanos 2, verso 13. Depois, o Gálatas 2, verso 16. E coloca a última questão. Jesus pediu somente para Pedro ou então para os outros discípulos também. Como é que ficava? Essa é a segunda questão. Exato. A segunda questão que tem que ver com Romanos 2, verso 13 e Gálatas 2, 16, na anterior edição. Exato, eu dei um esclarecimento, apesar de que eu fiz a leitura de Gálatas 2, 13 e seria 16, mas Romanos 2, 15, 2, 13, eu dei o esclarecimento. Então, de forma a resumir, em função do tempo, primeiro é que aqui o contexto nada tem que ver com... Ou seja, o texto não leva-nos à ideia de que as pessoas
podem ser salvas mediante a lei. Não, a lei é parte do pacote da salvação e, além do mais, nós temos o texto bíblico de Efésios 2, verso 8 a 9, que é um texto clássico para falar de que a salvação é pela graça, pela fé, pela graça, mediante a fé que nós temos na pessoa de Cristo Jesus. Então, mediante a lei, os pecados da pessoa podem ser perdoados. Por isso que lá fala da justificação, ou ser justificado, como significado de ser perdoado. Então, isto é que nós precisamos levar em conta, de que a salvação pode dar é uma pela pincelada graça. na questão agora atual, Lucas 2, verso 31 e 32. Ok, na verdade temos aí um momento que Jesus, claro, expressou de orar por Pedro, e isso não pode ser uma confusão na mente do estimado ouvinte, Porque por que não orou por outros discípulos. Exato. É claro que havia momentos que Jesus orou por todos os discípulos, e houve um momento que ele tinha que orar por pessoas específicas. Então, aqui quando ora por Pedro, claro que Pedro estava sendo exatamente, estava sendo usado pelo diabo. E, acima de tudo, nós precisamos ter em conta que Pedro era uma pessoa que era explosivo. E, além do mais, houve momentos que ele foi usado pelo diabo para desviar o propósito daquilo que Cristo tinha. Como, por exemplo, ir até em Jerusalém para morrer. Ele disse: Senhor, não vá, não permita que isso aconteça. Mas Jesus, naquele momento, tinha que dizer: não. Satanás, ele repreendeu a Satanás, porque ele sabia que Satanás estava por trás de Pedro. Então a oração foi específica, e isso não pode ser um motivo de confusão na mente do estimado. O Fortunato pergunta se o 666 do Apocalipse 3 tem ligação com 1 Reis de 10, verso 14, que são os 666 também. Tem uma ligação? Tenho só um minuto. Temos um minuto. Na verdade, não, os textos não têm ligação. Irmão Sebastião, na verdade, já não temos minutos. Sim. Os textos, podemos esclarecer, não tem ligação, porque lá é um outro contexto. 1 Reis 10, 14. Apocalipse 13, verso 18. Ali o contexto tem que ver com a besta que emerge, a besta que emerge da terra, como sendo uma referência aos Estados Unidos da América do Norte. E na perspectiva bíblica, o 666 representa o panteão dos deuses. Então não tem ligação? Não tem nenhuma ligação. Um contexto é diferente do outro. O outro assunto em relação ao batismo, acho que vamos ter de responder na próxima edição, já não há mais tempo. Certo. Portanto, o nosso amigo ouvinte, nós pedimos as nossas sinceras desculpas, não vamos responder hoje, mas vamos responder na próxima edição. É dessa forma que termina mais uma edição do seu programa A Bíblia Responde. Trabalharam para si com muito amor e carinho o Genésio da Costa, Ana Miguel, Manuel Sebastião. A Bíblia Sagrada. O tempo mesmo é demais. O número de chamadas é que tem. Não está restrito. Então quer dizer que a cada edição, numa primeira parte, temos que atender 2 chamadas. E há 2 ou 3.